Fala-se muito de móveis planejados de alto padrão. E o que vem na sua cabeça quando você associa móveis planejados e alto padrão? Para mim, tá muito ligado com tecnologia. E se você é um profissional da marcenaria, você tem que ficar ligado em 3 pontos, que é iluminação, tipos de ferragem e conectividade. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Saba do canal de marcenaria Estopa Lab e hoje esse vai ser o nosso assunto aqui no canal da Gemad. Uma das maiores tendências e o que se fala muito hoje em dia e também se aplica são a iluminação nos móveis. E quando a gente fala de iluminação em móveis, eu queria aqui levantar os tipos de iluminação de móveis que a gente tem hoje em dia no mercado. O que mais se fala é a fita LED. E a fita LED, pessoal, é realmente um ótimo recurso para você agregar ao móvel, seja na cozinha, seja dentro dos armários, seja no espaço de home, seja no quarto, enfim, é um excelente recurso para você deixar o ambiente mais aconchegante, mas muitas vezes também mais funcional. Como a fita de LED está sendo muito usada, eu queria deixar um ponto aqui que pouca gente observa, que é quando você faz o rebaixo para colar a fita de LED, geralmente as fitas já vêm com adesivo autocolante. Muitas vezes você não pensa que aquele adesivo colado ali direto na madeira, com o tempo, com um pequeno calor que a fita solta, pode se desprender. E existe uma forma de você aplicar as suas fitas de LED de uma forma mais segura e que acaba ficando até mais bonito e mais bem acabado, que é usando o perfil de alumínio que você embute e cola a fita de LED ali em cima. E além do perfil de alumínio específico para as fitas, existe também uma capa leitosa que você acopla no perfil depois de instalar a sua fita de LED, que acaba difundindo melhor a iluminação. Não são raras as vezes que você aplica a fita de LED e você consegue ver os pontinhos ali da iluminação do LED. Mas com a capa difusora, realmente a luz, os pontos de LED, eles ficam mais imperceptíveis e dá um efeito visual mais bonito. E além das fitas LED, que já são muito usadas nos projetos, você tem outros recursos para iluminação pontual, que geralmente são luminárias de embutir. Elas, em regra, têm 2 formatos, ou são redondas ou são quadradas. E dependendo do projeto, você pode ou usar nas cores, porque elas são brancas, pretas, rosé, douradas, champanhe. Enfim, existem uma infinidade de opções de luminárias de embutir também de LED, ou seja, não são luzes quentes, para você colocar dentro dos seus móveis. Muitas vezes são usadas para quartos, dentro de armários, para você enxergar melhor o que tem ali dentro do armário. E inclusive acoplar dentro do armário ou fora do armário, dependendo do projeto ou da necessidade do seu cliente, os botões bolinha, que são interruptores que acendem e apagam essas luminárias pontuais. E existe aí um pouco mais de tecnologia, os cabideiros de LED, que são opções muito legais para armários onde você pendura roupa, sejam camisas, sejam vestidos. E também existem toda essa gama, tanto a de LED, quanto as pontuais, quanto os cabideiros, com sensor de movimento. Em relação, pessoal, à iluminação, o que distingue um projeto comum de um projeto de alto padrão em relação à iluminação é exatamente você agregar essas opções mais tecnológicas. Sensor de movimento, cabideiro com LED, ambientes mais iluminados onde normalmente não eram iluminados, como na cozinha, dentro dos armários, no banheiro, enfim. Isso vai depender muito de como o cliente se relaciona com a casa para você então oferecer essas soluções. Mas se o projeto já está pronto e o cliente quiser fazer alguma adaptação, não significa que se você não fez o projeto de iluminação durante a execução do projeto, você não possa colocar isso no móvel de um cliente que queira fazer uma adaptação. Existem também diversas opções de luminárias de sobrepor, inclusive também com sensores de movimento. E falando de LED, pessoal, é importante você dar a opção para o seu cliente de luzes quentes ou luzes frias. Geralmente a gente encontra o branco puro ou o branco quente. O branco puro normalmente também é chamado de branco frio. Geralmente são para áreas de cozinha, onde você não quer tanto aconchego. Lembrando que o branco quente são para ambientes onde
onde você precisa de um pouco mais de conforto, talvez na sala, no home, no quarto, enquanto que o branco frio ou branco puro são para cozinhas, para banheiros, é onde o movimento da pessoa ali vai exigir um pouco mais de atenção e não necessita tanto do aconchego. Agora vamos falar um pouquinho de ferragem e eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você faz um orçamento para o seu cliente, você coloca corrediça telescópica, você chama esse projeto de alto padrão? Hoje em dia, pessoal, ainda que você coloque um slow motion na corrediça telescópica, a gente tem tantas outras corrediças mais sofisticadas que eu não considero que a corrediça telescópica possa ser considerada de alto padrão. Você já viu a corrediça invisível, por exemplo? Inclusive, o Elias Leão, aqui no canal da Gemad, instalou uma corrediça invisível num móvel que ele projetou, meio provençal, super bonito. Vale a pena você ir lá conferir. Existem algumas outras ferragens que eu também considero de alto padrão, que são os articuladores aero. A Gemad revende várias dessas marcas que já produzem esses articuladores. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma que inclusive tem uma fonte de alimentação e você abre e fecha ela com um único clique. Ela é muito usada para espaços de cozinha e pode até ser considerada útil para pessoas que tenham algum tipo de deficiência e que não possam fazer determinados tipos de movimento, principalmente em móveis mais altos. Se você está acostumado a fazer mais do mesmo em relação à ferragem, eu recomendo que você vá numa loja da Gemad mais próxima e vá conhecer o espaço da cozinha. Quando você abre aqueles armários, existem lixeiras embutidas e existem diversos tipos de layouts internos no armário que vai facilitar muito a vida do seu cliente, mas sobretudo vai trazer muito mais higiene para o ambiente. Você vai entender quando você começar a oferecer isso para eles e eles começarem a gostar dos resultados. Então, pessoal, a tecnologia não está só no fechamento dobradiça, pistão, articulador aero, não é só isso. São também as opções que o mercado moveleiro pensa para as cozinhas, para os banheiros, para os quartos, enfim, você precisa conhecer para poder oferecer. Mas será que o seu cliente, se soubessem que existem essas opções tão mais tecnológicas e tão mais úteis, ela optaria por escolher uma ferragem de alto padrão ou uma ferragem comum e um móvel planejado comum como todo mundo tem? Uma outra opção que eu considero uma opção tecnológica de ferragem são os cabideiros extensíveis, que inclusive eu instalei no closet da minha casa, porque eu não preciso necessariamente de um maleiro e talvez o seu cliente também não precise. Então eu elevei o cabideiro, só que é muito alto para eu alcançar. Então eu instalei um cabideiro extensível, porque como é muito alto para mim, ele tem uma alavanca que eu posso puxar e inclusive eu trago ele mais para perto e consigo ver todas as roupas que estão ali para eu escolher qual que eu vou usar. Então, quando a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que você precisa fazer como profissional da marcenaria é saber quais são as novidades do mercado. Você sabe quais são as novidades da FGVTN, da Refil, da Bloom, da própria Gemad que tem a linha própria? Você sabe o que você pode oferecer para o seu cliente para que ele tenha o poder de escolha? Então, se você souber quais são as novidades, quais são as opções de todos os fabricantes, você consegue fornecer para o seu cliente todas as opções que ele pode escolher para a casa dele. Porque, pense, se você que é um profissional da marcenaria não sabe de todas essas opções, o seu cliente na ponta também não vai saber. E o que vai diferenciar o seu serviço de um serviço comum é exatamente as opções e as novidades que você vai trazer para o seu cliente, que vai deixar o dia a dia dele mais fácil e que vai trazer sofisticação e elegância para os ambientes da casa dele e para os móveis em geral. E ainda falando em tecnologia, a gente não pode deixar de fora um ponto que é a conectividade. Se você é um profissional da marcenaria que trabalha há muito tempo, você vai se lembrar do tempo em que a gente fazia um furo com a serra-copo nos escritórios ou até mesmo nas bancadas de cozinha para você passar ali um cabo de energia. Mas você já conferiu a quantidade de caixas de tomada, de torres de energia, de opções USB, HDMI e inclusive carregadores por indução que a indústria moveleira providenciou e desenvolveu para que a gente aplicasse nos móveis? Pessoal, são infinitas as opções e aqui eu vou falar principalmente das torres de tomada. E elas podem ser adequadas exatamente para a necessidade não só do cliente, mas de cada espaço.
Na cozinha, quantos eletrodomésticos o seu cliente tem? Qual que é a amperagem dos eletrodomésticos? Você pode combinar as torres de tomada exatamente para a necessidade dos eletrodomésticos da cozinha do seu cliente. E, por exemplo, na mesa de home office, a grande novidade é a torre de tomada com carregador de indução. Você não precisa usar uma das tomadas para colocar o seu carregador, para plugar seu carregador. Você pode dar a opção para o seu cliente de colocar uma torre de tomada um pouco mais baixa, mas que seja acoplada com um carregador de indução no topo. É uma opção super tecnológica, além do design ser super bonito, né? Você deixa ali a sua mesa de home office com uma cara de tecnologia e com cara ali de escritório chique. Inclusive, pessoal, os apartamentos mais novos hoje em dia estão sendo entregues com as tomadas na lateral da cama já com a opção de USB. Então, todas essas caixas de tomada já estão vindo com USB, HDMI, carregadores por indução, e existem vários designs que você pode conhecer e oferecer para o seu cliente na hora da instalação. Existem, pessoal, algumas opções, ainda falando em conectividade, que você pode ligar a luz no seu dispositivo, como a Alexa, por exemplo. E aí você acaba elevando ainda mais o nível ali dos dispositivos daquela casa, dos móveis, enfim, e dando opção para o seu cliente usar de todos os recursos de tecnologia e conectividade disponíveis no mercado. E ainda falando em conectividade, quando você estiver desenvolvendo um projeto, eu sempre tento me aproximar muito do cliente para saber quais são as necessidades dele, porque por mais que não faça parte de um projeto de marcenaria, se eu conheço as soluções do mercado, eu posso ajudar o meu cliente com aquilo que eu sei, com aquilo que eu pesquiso de novidades para poder oferecer para ele, como por exemplo, o espelho anti-embaçamento, o espelho com som acoplado e luz. Então, se você está fazendo um gabinete do banheiro, por exemplo, na reunião de alinhamento com seu cliente, você pode dizer que existe a opção do espelho e acabar cobrando pela instalação desse espelho. Você vai mostrar muito profissionalismo para ele e vai mostrar para ele que a indústria moveleira pensa em tudo. Num espelho que não embaça, que tem som conectado por Bluetooth, enfim, que tem uma iluminação super bonita. Então faz parte aí do seu trabalho como profissional de marcenaria conhecer as inovações no mercado para que você possa oferecer isso para o cliente. Além de tudo isso que eu falei, pessoal, eu queria comentar com vocês uma grande tendência que existe hoje no mercado moveleiro, que são as portas de vidro com perfil de alumínio. Muita gente tem optado para fazer portas de adega, em que existe uma transparência que você consegue ver o que tem ali dentro, para portas de passagem, em que você consegue fechar o ambiente, mas mantém ali de certa forma integrado também. Portas de fechamento de home, portas de armário, enfim, as portas de vidro com perfil de alumínio também são uma grande tendência e você, conhecendo as ferragens e conhecendo os fabricantes, pode muito bem também sugerir para o seu cliente. Pessoal, percebam que a tecnologia, ela vem da iluminação, ela vem das opções tecnológicas de ferragem, ela vem da conectividade, que cada vez está mais presente na vida das pessoas, e ela tem que vir também da sua criatividade. E como marcenaria é meu ofício e a minha paixão, eu queria deixar aqui alguns pontos de atenção para vocês. Quando você receber um pedido de orçamento de algum projeto, tenta entender se o apartamento do seu cliente é alugado ou não. Ofereça para ele móveis planejados que ele pode transferir para outro lugar caso ele se mude daquele ambiente. Ofereça para ele aquelas opções exatamente adequadas para a necessidade dele. Quanto mais o cliente perceber que você quer atender a necessidade dele, mais você vai fidelizar aquele cliente e maior vai ser a chance desse cliente te recomendar para outros trabalhos. O seu profissionalismo, o seu trabalho de excelência e a recomendação dos seus clientes para outras pessoas é a maior forma de marketing que existe. E eu queria colocar aqui para finalizar algumas imagens de criatividade na hora de projetar os móveis. São móveis fora da caixinha, são móveis multiuso e que, se bem executados e executados de acordo com o que o seu cliente precisa, eu tenho certeza que vão fazer o maior sucesso. Se você gostou desse vídeo, eu peço seu like, segue o perfil da Gemad, porque aqui tem muito conteúdo bacana para você que é profissional da marcenaria, para você que gosta de assuntos relacionados à marcenaria.
E eu quero saber, deixa aí nos comentários, me conta o que você está usando de tecnologia no dia a dia do seu trabalho. Existe alguma ferragem que eu não conheço, que eu não comentei aqui e que você tem usado e os clientes têm gostado? Escreve aí nos comentários e a gente continua batendo esse papo. Um grande abraço, até a próxima!